Então, obrigada a todos por terem vindo. Acho que isto é um desafio espetacular e só mostra como a lã toca gente tão diferente e com backgrounds tão diferentes. A nossa ideia, este é o 30º ano, do Plano da Beira, mas neste caso da lã, achámos que o problema é tão complexo que valia a pena fazermos não um encontro, mas fazermos 3 ou 4 ou 5, não sei, ou só 2, não sei. A ideia deste encontro é ser uma espécie de encontro zero, em que vamos decidir quantos é que fazemos a seguir, vamos decidir em conjunto, mas sendo nós que estamos ainda por cima, por fora da fileira, decidimos entre todos o que é importante discutir. Ou seja, cada um destes encontros será sobre um nó, um dos problemas que está a estrangular esta questão da fileira. As 3 pessoas que nós convidamos para estarem aqui realmente foram estas, poderiam ter sido outras. Não é por acharmos que estas questões que eles vão falar são mais importantes. De certeza que vocês, muitos dos que estão aqui, poderão contribuir com coisas igualmente interessantes. A ideia das pessoas que estão aqui era fazer um ponto da situação em diferentes perspectivas. Portanto, a Isabel falará da perspectiva da indústria, tanto o que é que eles precisam de lã e como e porquê, qual é o problema e qual é a perspectiva dela, porque é que isto não está a funcionar. O Daniel é produtor, tem um rebanho e é desquiador também, portanto ele pode falar da experiência dele. Para ele, o problema está em não sei o quê. E o Gil Vicente representa a Ovibeira, que ainda por cima fez uma petição, então eu posso falar sobre isso também, e falar sobre, dar um panorama geral sobre estes problemas todos na perspectiva da associação. Agora passava a palavra, não sei se alguém tem referência para começar. Não, vantagem de ser mulher. Pronto, então os teus. Bem, eu sou Isabel Costa, ligada à lã desde que começamos o projeto da Model Factory em Manteigas, com o objetivo, essencialmente o projeto começou muito por recuperar o património industrial das máquinas centenárias que lá estão, e depois daí nasceu, não foi pela lã, começamos desde assim, vamos descobrindo, e daí nasceu depois a paixão pela lã e um objetivo fundamental, trabalhar algo que tem muito mais a ver para além da fábrica, que é a ligação a tudo que é o nosso território, às espécies que existem de caças que existem na Serra e não só, em Portugal, ovelhas, e tentar utilizar essa lã em usos completamente diferentes. Portanto, civilização, desde o início nós começamos essencialmente na área da arquitetura, foi aí que começamos o projeto, investimentos acústicos e todo o estudo que há por trás da lã, né? Nós chamamos em inglês the science behind the wool, a ciência que está por trás da lã, e utilizar a lã para além daquilo que é o normal que nos contaram agora, é como nós temos vestido. A nossa lã, claramente, não é uma lã têxtil. Não é uma lã têxtil e não se resolve o problema utilizando a nossa lã na área do têxtil. É uma lã áspera, grossa, com propriedades que não são as mais adequadas para o têxtil. Vamos chamar têxtil de consumo normal de casa, sim, num consumo de outdoor, fora de casa, num consumo grosseiro, mas o escoamento da nossa lã para têxtil, comparativamente com a Austrália, a Nova Zelândia e outros países, do Sul, etc., onde a lã é uma lã micro mais fininha, fantástica ao toque, etc., etc. Não vamos, toda a gente sabe este tema, não vamos por aí, e que tem preços e competitividades e problemas de escoamento brutais, e por isso aí entraríamos num tema de competitividade de preço, que não é também a solução para as nossas espécies e mantermos as nossas raças, mas é uma lã extraordinária na área para não têxtil. Ou seja, se nós compararmos e fizermos uma análise de um tecido feltrado com merino, na Austrália, com merino nacional, do Alentejo, ou com uma bordaleira, uma mangueira, uma churra, as propriedades térmicas, ignífugas, condutividade, não são comparáveis. Ou seja, a nossa lã numa área não têxtil
tem propriedades de uma riqueza enorme, enorme, e por isso nós temos que olhar para essa riqueza e transformá-la naquilo que é a nossa pérola da lã. Ou seja, a lã não é uma lã pobre, ela é a lã mais rica que existe. Agora, temos que ter um bocadinho da perspectiva com que olhamos para essa lã. É evidente que para isso é preciso criar o produto, é que preciso certificar produtos, criar produtos, testá-los, criar movimentos de utilização dessa lã para outras soluções, em compósitos com tudo que se possa imaginar, totalmente reciclados, de 100% de lã utilizada, como estão vocês a fazer muitos testes, agora para os colchões, para os edredons, misturada com cimento, misturada com barro, misturada com látex, que é um produto natural, misturar a lã em compósitos de construção, materiais de construção, acreditá-los, porque o material de construção é um material que exige muitos estudos e exige muitas certificações. Uma das coisas que fizemos com o Borel, nós começamos pelo Borel nessa área, é uma história muito longa, não dava por 1h30, porque são muitas áreas e muitos testes e muitas inovações, mas basicamente nós começamos com o Borel na área da construção, na área dos projetos, e fizemos esta certificação só para ter uma ideia, 650 fichas técnicas, entre a lã, a densidade, a utilização, a tridimensionalidade. Foi um projeto europeu, 3 anos, com o ITCONS em Coimbra, que aí faz as acreditações de área de materiais de construção, e com a Universidade de Coimbra, na área de Ciências e Química, para o estudo dos compósitos. Isto só para dizer que o Borel, por exemplo, neste momento é um material de construção, certificado como material de construção, 1400 gramas, 800, 600, as várias densidades de lã, em 7 arquivos, material leve-se no mundo. Paris, Londres, Nova Iorque, Amsterdão, ou seja, nos materiais de construção, de consulta de arquitetura, a nossa lã local da Serra da Estrela, utilizada como material de construção, está classificada. Ou seja, qualquer arquiteto internacional pode utilizar, ou decorador, ou seja, o escritor que for. Este é o exemplo de um bocadinho do que estamos a fazer. Nós não somos indústria, nós somos a microindústria. A grande indústria em Portugal não é o Borel Factory, é nestas áreas se calhar mas não é nas áreas da utilização de lã. Temos muitos problemas para resolver, temos ainda, não é? Nomeadamente na questão dos compósitos e na questão da utilização da lã com outros materiais 100% degradáveis, sustentáveis. O eixo da sustentabilidade é o forte da utilização da lã. Por isso há aqui uma história à volta da sustentabilidade da fibra natural, não só daquilo que eu disse, da classificação como uma fibra de luxo, não é? Uma fibra de luxo no sentido das duas características que são extraordinárias, mas também na lógica da sustentabilidade, que é um dos outros eixos muito importantes. E por isso a lã tem, eu sou muito otimista, não é? Às vezes demais, mas a lã tem tudo para ser uma coisa de sucesso, não é? Tem tudo para ser um produto de sucesso. Não? Só se olharmos para ela como pobres ou como calimeros, eu não acredito nisso. Agora temos é que fazer acontecer, tem que se movimentar muito para resolver problemas. E daquilo que eu acho, se me perguntarem o que é que resolve o problema atual de algumas coisas da lã, demora décadas. Não é uma coisa que demora 1 ou 2 anos, mas tem que se começar, e só fazendo é que se faz esse caminho, e por isso todos têm que fazer esse caminho. Não é algo que seja imediato. Tem que se classificar a lã portuguesa e das várias origens em termos nacionais e internacionais nestas áreas não têxteis, que são fundamentais fazer e que são estudos bastante caros. Não é? Ter uma noção, qualquer teste acústico, estou a olhar para a Docinta porque sabe os preços do ignífico,
Nós também temos a benéfico, tratamento anti-mosquito, o tratamento anti-traça, mas usar cortinas por causa de não ter mosquitos, nós já temos essas soluções. Bom, exige estudos enormes, são custos brutais de milhares de euros e por isso isto tem que ter o apoio superior àquilo que são as pequenas empresas e as médias empresas. Nós somos muito pequenas. Mas voltando ao tema aqui, dizer um bocadinho, tudo isto só se resolve nestas, vamos 10 anos, eu acho que é 20 anos, mas vamos imaginar os próximos 10 anos, se tivermos connosco as pessoas que decidem, as pessoas que têm poder, as pessoas que podem fazer acontecer, a nível das várias instituições, muito superiores a nossas. Nós podemos falar nisto em termos de pequenas associações, podemos falar nisto em termos de pequeno artesanato, mas não é isso que vai resolver o problema da lã. O problema da lã é muitíssimo superior, tem que ter um chapéu muito amplo a nível nacional, tal como acontece no Reino Unido, que é o maior patrono é a Casa Real, a Princesa Ana, e as maiores empresas e inovações com grandes margens, com grandes apoios. Está a acontecer esse movimento em Espanha e é um movimento interessantíssimo o que está a acontecer, da mesma forma que fez o movimento em Inglaterra, e Portugal tem que olhar para estes bons exemplos e fazer o mesmo. E proteger podemos, incentivar que haja mais. Há muitos temas a resolver, o lavador é um deles, não é? Mas o lavador eu acho que não queria estar por aí, porque são temas muito pessoais da própria família, não é? Que tem um problema, mas tem que ser olhado como um interesse nacional, não é um interesse privado, e só quando for olhado como um interesse nacional, como são os matadores, já me ouviram dizer isso muitas vezes, tem que ser olhado também como interesse local. Eu acho que qualquer entidade local, nomeadamente municipal, deixar fechar o lavadouro é um crime. E só quem não tem visão nenhuma, como o Presidente da Câmara, que não salva uma coisa do património destes, ajuda a salvar, isto mostra que a nível só se pensa no umbigo, não se pensa no todo. Se estas coisas têm que ser ditas, sem medo, têm que ser ditas. Não estou a dizer que as pessoas que estão ou que passam, porque os políticos passam e nós ficamos, não é? Não seja olhar para as coisas bem, mas nós temos que se falar nos temas e a nível nacional tem que salvar, a nível local então ainda é mais obrigatório. Se nós quando vemos alguma coisa na nossa região que está a morrer, temos que a salvar, temos obrigatoriamente que a tentar salvar, porque é muito fácil a indiferença, é muito fácil dormir sem fazer as coisas, é muito fácil o outro que venha que resolva por nós. E este tipo de atitude é uma atitude coletiva, mas é uma atitude normal. Não é? Portanto, não é nada confortável pegar nas coisas que se destroem. Ainda que está na transformadora, uma empresa que a Borel comprou para salvar a última tinturaria e a última salaneira em Portugal, de serviços. Estas coisas são muito difíceis, não é? Quem cá está sabe o esforço que nós fazemos, mas é preciso, nós temos que fazer, não podemos deixar. Pronto, logo há alguém a resolver, há de vir alguém do governo, há de vir alguém da entidade, há de vir alguém salvar. Não, somos nós. Não é? Somos nós. E eu acho que já falei demais. Posso só é que ela envolve vários ministérios. Não só o Ministério da Agricultura, a Economia, o Turismo, a Educação. E nós a biodiversidade local. Mas esse é um tema que toda a gente, não há ninguém que esteja de acordo que ele qualquer património, não é? Então, o património dele é associado à ovelha, associado ao impacto que tem, não só económico, mas de biodiversidade, etc., de termos os rebanhos, de termos tudo. Ter as pessoas no terreno. Isso é básico já, ou seja, isso é um modalidade adquirido. Eu não sei, porque eu sinto. Eu nunca tive, apesar de não ter nada a ver com o lavador, tenho porque nós utilizamos, quando utilizava, mas eu acho que nunca tive tantos telefonemas
tantas pessoas interessadas, tantas pessoas a perguntar o que é preciso, tantas pessoas a quererem se associar financeiramente, economicamente em comprar. Tantas pessoas de Lisboa e de todo lado, pessoas que vieram da Alemanha, pessoas que vieram de vários lados, a quererem comprar o elevador. Mas é um tema, como eu digo, não posso entrar nele porque isto é uma coisa privada. Claro. Percebo, estando de fora, para alguém que está com este problema, ou para alguém que tem economicamente uma recuperação económica a fazer, um apoio a fazer, é indispensável resolver o problema, se não for um problema resolvido nacionalmente, porque há problemas económicos, quando estamos a problemas económicos, não nos podemos fazer candidaturas a projetos internacionais, não podemos dizer que quando se está num problema económico, todas as portas são fechadas, quando elas deviam ser abertas. Por isso, como é que a vossa empresa pode salvar um património daqueles é quando tudo se fecha e tudo critica. E tem que ser exatamente ao contrário. Se há um problema económico, todas as portas têm a abrir, tem que haver confiança e tem que haver várias pessoas a assinar por baixo. Nós acreditamos no fazer. Mas por isso também é preciso que a família o queira. Eu acho que tiveram tantas ofertas, que começou a dar um passo atrás e me disse assim: isto é um tema que não nos diz respeito, porque é privado. Não é? É privado. E só quem. Por isso é que devia estar aqui. Porque é um tema demasiado sensível e é um tema que tem que partir pela própria família. Em Portugal é possível lavar acima de 5 toneladas, que se faz o Zola, está a fazer para a Fitcon, está a fazer para a Pedro Oliveira, mas são grandes quantidades, né? São toneladas que eles lavam de cada vez. Ainda é preciso, em pequenas é o pessegueiro, não é? Em muito pequeninas também lava. Há os pequeninos e os exemplos, uns pelo pequenininho e outros pelo extremo. Mas assim, alguém que trabalhasse como trabalha connosco, como é o Professor Manuel Tavares, faz mesmo muita falta, porque não nacional, mas ibérico. Há várias notícias muito boas, que é o belga abriu, não é? O belga foi comprado por dos italianos, e que é fantástico, faz todo um serviço fantástico, não quer dizer que o português não faça. Pelo menos não temos saído da Europa. Já é bom. Como o lavador belga tinha fechado também. Tinha fechado meio ano. Eu não sei o local, mas ele talvez era considerado. O de Portugal é ali em Miranda do Douro. Que é da luz do grupo. Da luz do outro. É no Caixão. Isto belga. É no Caixão. Não, o Belga é na Bélgica. Mas a Bélgica é perto. E atualmente, os nossos clientes, por exemplo, das Ilhas Faroé, ou outros clientes que nós estamos a tentar fazer. E depois é um contrassenso. Tinha que calar, vocês nunca mais. Isso é um contrassenso, não é? Nós estamos a prestar serviço de lavagem, ultimação, todo o processo de carne, da reação, etc., para salvar as lãs das Black Nose Ship na Suíça, da Black Nose Ship, das Shetlands da Ilhas Faroé, que vêm cá lavar, vêm cá fazer o processo todo. Não vêm lavar, lavam na Turquia, ou lavam no Egito, e depois mandam-nos o fio. Para salvar as raças deles, e cá em Portugal, não consigo. As Ilhas Faroé, que é a Návia. A marca Návia, que é uma marca que trabalha essencialmente licores. Ou o Black Nose Ship, que também que são essencialmente Zermatt. Nós oferecemos e arranjamos clientes, estamos a arranjar clientes para salvar a ultimação e a tinturaria fora de Portugal, porque em Portugal não há ninguém que nos queira utilizar como prestadores de serviço. Isto é que é a realidade. Nós temos que inventar a área comercial, na área desta empresa na Covilhã que compramos, para que ela possa ser economicamente sustentável, temos de ter volume, temos de ter negócio, temos de ter... Pronto, porque não estamos a falar na mesma coisa que a Vorel, que fazer 50 metros ou 200 é quase a mesma coisa, não é? Mas quase a mesma coisa. Aqui não. Aqui, quando fazemos, podemos fazer uns centenas de metros de marâmula ou para ser economicamente rentável. É tudo feito com vapor, não é? Isto só para dizer, e em Portugal não se criam economias que estes circuitos sejam utilizados. Mas isso por causa do lavador.
antigamente utilizavam, os nossos clientes da Alemanha, etc., utilizavam o lavador da Bélgica. E quando ele fechou, aí foi um susto maior ainda. E, pá, fechou outro, e agora... Mas agora abriu. Que é excelente, né? Porque ele é muito bom, ao menos para os nossos clientes do norte da Europa, eles já têm um sítio onde lavar, não têm que lavar na Turquia ou na Índia, ou em Espanha, também não há. Há Berrar há um que eu conheço, só conheço esse, que é Castros. É o mesmo. Há esse, que também tinha fechado há uns anos atrás, 7 anos, 6 anos. Depois uma associação de industriais e produtores abriram em conjunto com o município, com a entidade municipal, fizeram uma associação e abriram esse lavador. E esse está a fazer esse é o Berrar. Que não tem capacidade, não é pequeno. Eles vêm essencialmente a Portugal. Os grandes clientes espanhóis, certo? Todos, não é? Aquilo é uma coisa pequena. Sim, mas é pequena, mas... Se calhar para nós era suficiente. Mas pequena, mas... Depois já tivemos na Covilhão um pequeno. Pois vocês tiveram na Covilhão pequeno. Eu perguntei se aquele não estava a funcionar, mas acho que já não tem lá as máquinas. Já foi tudo embora, por isso também já não interessa. Nem fazia sentido de trabalho. Também já houve um, que ainda lá está, muito velho, na manteiga, não é? Dentro da fábrica da São Gabriel, que trabalhou até 1998. Fechou em 1998. Mas é a realidade. Mas estas coisas são cíclicas, não é? São cíclicas. E é importante, eu acho que é fundamental estes encontros para focar e tentar ajudar a focar. E o Miguel meteu-me nestas coisas agora. Normalmente eu acho que a perspectiva da indústria deve ser dada essencialmente para quem pode utilizar. Na ótica do escoamento da lã, nós temos verdadeiramente indústrias em Portugal e que são grandes consumidores. Albano Morgado, Fitco e Paulo Oliveira. São os grandes industriais nacionais e mundiais de lanifícios. São verticais, não precisam de serviços. Não é? Isto para nós não são muitos bons clientes, porque eles não precisam de nós para nada, infelizmente, mas podem ter um impacto muito grande junto das associações e tem ajudado bastante ao Viveira, por exemplo. Como a Rurel. Mas a Rurel é pequenino. Também, mas tem ajudado. Só na área de construção é que pode ajudar bastante. À nossa escala. Acho que está tudo, acho que eu não sei. Muito obrigada, Isabel. De nada. Mas daqui na área para o futuro. Ai sim, eu sou incapaz de estar calado. Ainda bem. Daniel? Pode ser. Bem, eu sou o Daniel Estâncio, sou de Pera Boa, uma aldeia perto aqui. Sou produtor de lã, pronto. Tenho um rebanho de ovelhas, uma raça autóctone, sou Ramon de Gueira. Produz lanchurra, uma lã, infelizmente, a Isabel, agora tenho comprado a lã, mas que há uns anos atrás ninguém queria essa lã, pelo menos desde os anos 90, início dos anos 90. Eu lembro-me quando era mais novo, esta lã vendia-se bem, nos anos 80 vendia-se bem. Eu lembro que até os tosqueadores levavam lã em troca do trabalho, e chegou ali aos anos 90 já não queriam lã. Podem dizer, mas é o trabalho que a gente já não quer a lã. Eles também já tinham dificuldade em depois escoar a lã. Como produtor de lã, sempre senti essa dificuldade. Quem tem ovelha sabe que tem que tirar lá a ovelha. Ela não pode ficar com a lã. Nunca se sabe depois é que se vai ganhar dinheiro com a lã. De facto, nunca se ganhou muito dinheiro com a lã. E o importante foi sempre, na minha perspectiva, eu quis sempre foi escolha. Alguém que me levasse a lã, nem que fosse a quase. Tive anos que eu quase que dei a lã, para me levarem a lã. Já ouvi produtores dizer que a enterraram. Bem, nunca precisei fazer isso. Queimar não se ouve muito, não é? Claro. Mas já ouvi dizer que tive que enterrá-la. Isso é um desperdício, enterrá-la. Então eu nunca cheguei também a esse ponto. Eu não enterrá-la.
Houve anos que quase cadê, pronto, mas levaram, quer dizer, o importante é a escola. Eu falo mais da parte que eu conheço, que é a Machura. Nas outras lados temos sido cá porque todos têm dificuldades. Sei que muita gente, pronto, e sei que ao Viver tem feito um bom trabalho nisso, pessoas que como ver, levam-nos ao lado. Já tive de casa. Sei disso, o que é muito bom. A Lanchurra é uma raça também que acho que não existe. É uma raça, é importante, não há muita lã, porque se houvesse mais lã da Vila era um descobrimento. Eu conheço produtores na zona da Meda, que é onde há mais rebanhos, onde deste deitaram para Lampólis, e então a Câmara Municipal teve um grande problema lá com os contentores de lixo explosivos. Só poderiam. É que ela tem um problema, é que não pode, se formos a um aterro sanitário, não nos a recebem. Porque isto é outra coisa que devia de ser mudado, e depois eu já passo. Peço desculpa só por dizer aqui, eu depois já passo a explicar o porquê disto que eu vou dizer. É um subproduto categoria 3 e então tem que ser incinerado. Eu depois já desenvolvi, que é um problema que não se pode deixar em qualquer lado. Exatamente. Portanto, eu também penso que a lã pode ser aproveitada para muita coisa. Já pessoas, pelo menos no norte da Europa, dizem que já usam a lã em isolamentos. Acho que é pena haver produtores que têm de estar enterrada a lã. Acho que é uma coisa. Não devia ser. Portanto, a nível desta lã que eu produzo, nos anos, eu lembro quando era muito usada, talvez por causa aqui da produção dos poucos Gestores de papo. era muito usada também. Na família, a nossa família já teve desde sempre, desde que me conheço bem. E nunca senti esse problema de vender em lá. Até próprio, em cada aldeia havia sempre um senhor que tratava desse assunto, a gente tinha garrafão na escola. Ali a partir dos anos 90, de facto, sentiu-se esse grande problema neste tipo de lã. Porque a lanchurra, pelos vistos, para certos tecidos, não pode ser usada. É Não uma há lã lã nem lã bar, que eu bem disse, não há lã boa nem há lã bar. Eu suponho que assim. É Exatamente. pouco se quer. Exatamente. Para ser, Já não se fazem alcatifas, por isso é que ela não se gasta. É, as alcatifas também não davam a chuva toda. Esse é um grande problema. por aqui. Mas não só para Pois não compro. Está buscar tudo lá fora. esta, não. Portanto, a lã, tudo o que é feito lã, durante muito mais anos. Eu posso-vos dar um exemplo. Tenho lá um cobertor de papa da minha bisavó, tem 130 anos e ainda lá está. Fantástico. Portanto, aí vejo que, de facto, tudo o que era feito de lã antigamente dura uma vida. Não? Ele está lá, tem 130 anos e isto aqui tem 180 anos. Portanto, aí está. Teve sorte que a traça não entrou com ela. Exatamente. Não faço nada, lá está. Uma liga de naftalina. É verdade. Portanto, mas também, o facto que eu vejo é, a nível de lã nacional, e tem havido uma diminuição de rebanhos, por exemplo, de rebanhos. Vamos falar também, se ovelhas não há lã. E quando se fala hoje em dia lã, pensa-se naqueles rebanhos lá naqueles grandes países, a Austrália. E às vezes não. Temos rebanhos cada vez mais pequenos. Exatamente. Menos rebanhos, cada vez Mas isso não é só em Portugal. Em Espanha está a acontecer o mesmo. Sim, sim. Mas E se formos então às nossas raças, ainda pior, não é? Não faz sentido nós estamos aqui. E aliás, a Covilhã, o centro que faz parte da região marcada da Churra Montegueira, onde a maioria parte das ovelhas não são de cá. Pronto. Para mim não faz sentido, nunca fez sentido. Por aí este problema eu comecei a notar na década de 80, ainda era novo, toda a gente começou a deixar estas raças, porque havia outras que produziam mais, é tudo de base. Alguém trabalhou para elas produzirem esse mais leite, alguém teve esse trabalho.
Nós não o fizemos e as pessoas... Então acho que nós agricultores, pronto, eu sinto essa responsabilidade de continuar com essa raça de sempre. Tem que ser passada para as gerações que vêm, não quero um dia ir embora e dizer que também fui um dos responsáveis por ter essa raça acabada, pelo menos. Qual é o efetivo? Gente, Não, estou a dizer da Mondigueira, 2.700, a raça considerada de extinção. Como a nossa ainda está pior. E você é do 30 Beira Baixa. Eu lembro que me deram miúdas, a primeira vez que comecei a ir a Castelo Branco, passava ali para aquela estrada e via rebanhos enormes de merinos. Merinos da Beira Baixa. Da Beira Baixa. Exato, há outros merinos. Mas o Marinho da Baixa, é um exemplo, não sei porque é que também começou a desaparecer. E acho que como agricultor sempre senti essa responsabilidade. Eu sou português, tenho que ter uma coisa da zona, não faz sentido ter cá uma ovelha francesa e não me diz nada. Há quem queira ovelhas que produzem muito leite. A maioria agora aqui, por causa do leite, é francesa. O leite é isso, também é coisa. Aqui não, nesta região, aqui na zona, não sei. Mas ali, os queijos de alto, o queijo de branco, o queijo amarelo e o queijo pequenoso estão condenados a ser. Estão condenados. Estão para o leite. Sim, está tudo deixado ao dinheiro. Mas outros temas, já na volta. Sim, já olhamos a isso. São Depois, estão começando a fugir para o outro lado. Pois é. E até Melã. Não, mas está tudo associado. Sim. Haver ovelhas, tem que haver ovelhas, tem que haver. Para haver lá, tem que haver ovelhas. E o rendimento maior que o produtor de ovelha tem, de facto, é o leite. Eles fazem só carne, mas eu continuo a fazer leite. Porque a lã nunca dá para viver só da lã. Não. Pois também. Estava a falar um pouco também, como também sou desquiador, né? Mas também estou a descobrir o meu rebanho. Há um ou dois pequenos que me pedem e vou lá. Bom, a nível de descria, eu comecei a descriar o meu rebanho porquê? Ali até descria há quase 30 anos, 20 e poucos anos. Ia lá uma equipa de descriadores. Mas às vezes já não gostava muito do trabalho deles. Querem despachar, mudou um bocado do animal, já não gostava. E depois também o custo que a descria tem. Eu entendo que o material, as máquinas são caras, o material, eles claro, têm que ganhar o E de facto, depois a lã começou a ser tão desvalorizada, o dinheiro que se vai fazer na lã nunca cobra o custo da descria. É sempre um prejuízo, a descria fica sempre um prejuízo. Então, num ano comprei uma máquina e aprendi como eles faziam, comecei a descriar. Há uma semana descri uma rebanho. Sem cortes, eu disse que tinha. Sem cortes, quando lá com cuidado, essas são as minhas ovelhas. Não está para ali estar a despachar. Eles querem lá a cabeça. Quanto mais descarram no dia, mais eles ganham. Por isso, às vezes há equipas que não são muito cuidadosos nesse aspecto. E por isso, a partir daí, deixei de perder dinheiro com a desquia. Vai perder dinheiro. Aliás, peço desculpa, não é assim porque não fazem as contas. O seu trabalho custa dinheiro. Sim, mas se for fazer as contas, está a perder dinheiro de certeza. Mas já começaram a pensar. Então também levam para lá para as nossas equipas para despegar as ovelhas. Sai baratito. Já não. Por isso é que eu só faço o mesmo. Faço, desde que faça aquele número que eu entendo por dia, que não me sacrifica muito, está feito o dia. Mas depois tem tratado o rebanho, normalmente é só a parte da manhã dos pratos que é. Portanto, acho que para um produtor de lã, quem tem ovelha sempre teve este problema da lã. Sempre foi um problema para se vender, preço baixo, e depois hoje em dia já muita gente também se confronta com a falta dos esquiadores. Não é que haja falta de esquiadores. Eu penso que não, já começa a haver. Porque também é um trabalho sazonal. É um trabalho de dois meses e pouco. Portanto, depois toda a gente quer desgar. E é para hoje. E é para hoje, pronto. Toda a gente quer desgar rápido.
Portanto, é sempre um problema. Acho que a lã é um produto com futuro, eu penso que sim. Acredito que sim. Mas também espero que no futuro isto tem a ver com a agricultura, né? A agricultura, a nível Portugal, acho que tem uma política muito. Vamos para ali, vamos para ali. Eu noto que a nível de ovelhas, pronto, embora haja procura de leite, caem os queijos de ovos que procuram bom leite, mas também, às vezes, as pessoas querem a quantidade e qualidade. Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Portanto, penso que terá que haver sempre ovelhas. No futuro espero que haja melhores condições, que as pessoas se sintam atraídas a esta atividade. Acho que não estou a ver. Eu faço o meu trabalho e espero que seja um exemplo para outras gerações. Espero que consiga fazer isso. Bem está. Sim, e manter um banho de chuva é. Sim, porque hoje em dia eu já fantástico. Somos produtores mais novos e já tenho 55 anos. Mas ali à zona da meia não dá mais produtores 70, 80, aquilo é quase para acabar. Então, é lá uma preocupar, não seja todos mais. Não é por aí que as pessoas têm horas de Também acho que Então. ok. Pronto, então o meu nome é Gil Vicente, estou aqui em representação primeiro agradecer o convite. Estou aqui em representação da Alvibeira, só para fazer aqui um breve enquadramento. A Alvibeira é uma associação de produtores, temos sede em Castelo Branco, somos essencialmente uma organização de produtores para o saneamento animal, temos brigadas veterinárias e temos um coordenador interno que coordena toda a parte de sanidade animal. Temos também uma parte de leilões, fazemos leilões de bovinos em Alcaíns. Nossas áreas de atuação é no Concelho de Penamacor, Castelo Branco, Idenha Nova e Vila Velha de Roda. E temos também alguns associados no Concelho do Fundão. Pronto, e o que nos traz aqui em relação à lei, nós, a Alvibeira, há cerca de 4 anos, voltou a fazer a concentração das lãs, porque notámos que havia um problema, que eram os agricultores terem lãs em casas há 2 e 3 anos, e voltámos a fazer essa concentração. Não sabíamos as quantidades de lãs, não sabíamos se as iríamos vender, e então a primeira coisa que a gente foi fazer foi, se não as vendermos, o que é que vamos fazer? E daí eu tentar a dizer que a lã, sendo um produto de origem animal de categoria 3, tem que ser incinerado. Bom, fomos ao aterro sanitário, que existe no Castelo Branco, disseram logo que este produto para aqui não, tinha que ser incinerado. Então, vamos ver quais são os custos. E estou a falar há 3, 4 anos. Não chegou, mas pediram 90 cêntimos mais IVA. Agora um euro estou a falar por quilo para queimar a lã. Já estão a ver. Depois não é só a questão de queimar, é a questão do transporte. Do transporte. Lá em cima é. Exatamente. Só queimar é 1 euro. Agora acho que é 1,2. Sim, é possível. Só depois há o transporte, é incinerador. Por isso estão a ver, claro que ninguém vai lá incinerador. A Alvibeira tem vindo a fazer este trabalho. Então no primeiro ano, já não sei quanto, ainda foi o lavador que comprou, a empresa Manuel Tavares que comprou-nos essa lã. E nessa altura deu-nos mais uns cêntimos, mas a lã ainda tinha algum. Ainda agora estou a gastar essa lã. Como? Ainda agora estou a gastar essa lã. Estamos a falar há 4 anos. 4 anos, pronto. E também fizemos outra coisa, que se nos dava-nos mais um cento e resolvemos escolher toda a lã. Mais não custa. E enfardar. Eu tenho um colega meu que é um dos poucos classificadores de lãs que ainda existe cá em Portugal, e é um apaixonado
Aquele troca a lã por qualquer coisa. Ele também era para estar aqui, mas no dia que não pôde cá estar. Então escolhemos tudo, metemos pessoas a escolher, enfardar, não sei o quê. Ao final da campanha, fomos fazer contas e até nos assustámos. Então deixámos de fazer este trabalho. Deixámos. Nós é que fazíamos esse trabalho. Exato. Eles faziam esse trabalho. Então o que é que nós... e depois começámos a deparar com o problema da falta de esquiadores. Nesse ano a gente acho que juntou... não sei, 200 toneladas, 300 toneladas, já não me recordo, já não sei. De um ano só? De um ano? Eram de 4 Não, os agricultores tinham em casa há 13, exatamente, e a gente, para recolhermos essa lã toda, pronto, arranjámos comprador, que o negócio acabou por não chegar até ao final, depois arranjei alguém que não faça o resto, que quando falei com o Luís Gabriel Tavares, quando eu disse que não a queria, que eu tinha que vender o favor que eu lhe fiz, então venda-me, pronto. E recolhemos essa lã sem saber o resultado. Depois começámos-nos a deparar com outro problema que era, estávamos há bocado a falar, que era a questão dos esquiadores. Não havia esquiadores suficientes, não havia. Resolvemos ir dar mais um passo à frente e começámos a ter as nossas próprias equipas de esquias, que já fomos esquiar lá, assim, à Borel. Equipas de esquias que contratamos com empresas espanholas e eles são do Uruguai e vêm para cá, são máquinas. Fazem contratação, fazem lá e depois vêm fazer sim, isso. Exatamente, Para eles é contínuo, ou seja, não é sazonal. Para eles é contínuo. É contínuo. Não, mas ainda vão para os Estados Unidos. Sim, fazem. Trabalham todo o ano na esquia. São profissionais. São profissionais, exatamente. Eles são profissionais e têm uma coisa que nós não temos, que é escolas de esquias. Os uruguaios têm escolas de esquia, são pessoas que sabem esquiar. Só que quando vêm para cá, no ano passado contratámos 2 empresas. Foi a primeira vez que o fizemos, porque apanhámos um susto com uma que nos disse 15 dias ou um mês que não ia esquiar connosco, porque Espanha teve um problema em termos de contratação, não podia trazer novas pessoas para esquiar, só aquelas que já tinham trabalhado em anos anteriores, e então conseguimos arranjar outra equipa de esquia. Essa equipa de esquia, não paravam para falar com ninguém. Eles cagavam de esquiar. Eles esquiavam 180 ovelhas, 200 ovelhas. Claro que não fazem as 8 horas de trabalho, não é? Mas não param. Depois, claro, não são perfeitos. Também não são perfeitos. Alguns estão cortes, alguns temos reclamações. Mas estas equipas têm uma vantagem, é que fazem todo o processo. Apanham as ovelhas, ensacam a lã, fazem tudo. E nós começámos sem fazer a tal escolha da lã, ou seja, temos mais ou menos, o meu colega o João tem os rebanhos identificados, aquelas lãs são marinas, as sacas levam uma etiqueta, já vem de lá classificado como marina, as outras são lãs grosseiras, que a gente mete. E depois ainda temos mais um lote, que é as esquias que não são feitas com as nossas equipas. Apesar de serem nossos associados, não somos nós que as vamos lá de esquiar. Então a gente chama do lote geral, em que tem lã preta, tem lã churra, tem lã marina, tem tudo. E começámos a trabalhar assim. Ela vem, não sabemos muitas vezes o que é que lá vem muito bem, o João não consegue acompanhar todas as esquias. Às vezes, se a gente está a abrir um saco, podemos ter algumas surpresas do que lá vem. Mas ao preço, nós temos uma ficha de inscrição em que tem montes de itens que a pessoa tem que ter o caldo limpo, tem que ter isto, tem que ter aquilo, mas eles não se importam. E eu percebo, nós não podemos exigir a um produtor, você tem que ter isto aqui limpinho, não quer cá terra, não quer cá nada, quando depois lhe damos 5 cêntimos por aquilo que é impensável, dá um pontapé naquilo e quer aquilo dali para fora, ele já vê aquilo não vê aquilo como um problema que ele ali tem e não lhe podemos exigir. E estamos a trabalhar nesta maneira. Nós tivemos a lã ali 2 anos ou 3 anos armazenada. Nós estamos a recolher lãs agora de 2024 e 2025.
porque tínhamos o armazém cheio. O nosso armazém é em frente ao Parque Campismo em Castelo Branco, que aquilo era da Direção Regional, agora CCCDR, que nos deu lá um espaço onde nós temos lá as leis. Agora há pouco tempo até quiseram-nos correr de lá para fora, mas depois recuaram. Acabaram por recuar. E é basicamente isto que trabalhamos. Depois temos uma raça também, que é o marido. Depois, se quiserem, passa aqui um catálogozinho dos produtos que nós temos vindo a fazer. Com a nossa raça marinho da Beira Baixa, que é também, como estava aqui do colega, é em vias de extinção. O nosso marinho da Beira Baixa temos todos os anos a perder efetivo. Como? É uma região grande. Sim, mas em termos de efetivo já temos muito pouco. Porque nós somos gestores do livro genealógico de duas raças, que é o marinho da Beira Baixa e a cabra charnequeira. A cabra charnequeira ainda está pior. E este marinho, se vocês forem ler alguma bibliografia do marinho da Beira Baixa, o marinho da Beira Baixa era de tripla aptidão. Leite, carne e lã. Mas um coitadinho, ele, se formos a ver bem, não é nada. E tem-se vindo a perder, mais ainda, porque, contrariamente ao que fez o queijo da Serra da Estrela, o leite tem que ser proveniente, cada das especificações, obriga a que o leite seja proveniente das raças autóctones, a churra, a pedaleira. E quando criaram os DOCs de Castelo Branco, isso não é lá dito. Ou seja, o leite só precisa de ser produzido em Castelo Branco. Que raça é, não interessa. Neste momento não temos um produtor, nós temos à volta de 40 produtores do marinho da Beira Baixa e estamos a falar num efetivo de 3.400 animais. Não temos um produtor que ordenhe. Vender os borregos, o mercado do borrego agora até está bom, por causa desses compradores para a exportação para Israel. O marinho da Beira Baixa é um borrego que eles não querem para exportação, porque o peso de uma velha adulta são 30 e poucos quilos, eles querem os borregos para irem para a engorda para Israel já com 30 e tal quilos. Portanto, é tudo raças de carne. O valor do borrego está bom, as pessoas estão a deixar de ordenhar, estão a meter raças de carne para fazer os cruzamentos, para terem borregos mais pesados, para valorizar o produto. Nós, em relação a esta raça, neste caso do marinho da Beira Baixa, há 3 anos vendemos a lã à Penteadora, Grupo Paulo Oliveira. Ontem falei com eles, voltaram-me a dar um preço, foi ontem, sexta-feira, um preço para a compra da lã. Vou fazer as contas, porque agora tenho que lavar a lã fora. O que pode pôr em causa tudo aquilo que a gente tinha feito até agora. Mas já tem preço, pronto. E certificado Ecotex, também exigiram. Nós fizemos, mas a penteadora queria a lã à porta da fábrica lavada, não escolhe, não faz nada, pronto, está a trabalhar. Foi isso assim que a gente fez. Deu-nos um gosto enorme, que eu posso lhes dizer, pagámos ao produtor a 1,5€ o quilo da lã. Depois de pagar as nossas despesas, lavagens, transporte, escolha, tudo, damos esses custos. A associação não quis dinheiro nenhum, revertemos tudo ao produtor, 1,5€. Nesse ano pagámos 1,5€, no ano a seguir não podíamos pagar 5 cêntimos. Temos lá a lã toda ainda para... Agora vamos fazer as contas, não vai ser... Só que a gente consiga pagar a 1€ já vamos ficar contentes. Isto é uma raça que nós temos um carinho muito grande, como o estava a dizer, que quer que alguém continue com esta raça, e depois isto entranha-se um bocado. E eu sei que não é pagar 1€ ou 1,5€ por um quilo de lã que a pessoa vai continuar a ter marinho da Beira Baixa ou não é? Mas também é uma maneira do produtor ver que a associação tenta preservar a raça e tenta fazer alguma coisa. Nós fizemos as mantas, temos chapéus, fizeram tecido, temos os ténis, mas os ténis a coisa não vai avançar muito porque a nossa margem, porque é mesmo assim, a única coisa que nós somos autónomos nisto, desde os produtos que temos, é os chapéus. Os chapéus, como nós fizemos tudo, lavámos a lã, fizemos os filtros, depois fizeram o acabamento dos chapéus. Foi o único que nós somos autónomos. As mantas,
foi a penteadora, depois de ter feita, vem com o símbolo do Marinho da Barbacha, este símbolo está aqui, muito nos orgulha, as mantas, e eles cederam-nos mantas a nós, para nós vendermos com alguma margem para nós, para além da margem que já tínhamos conseguido na venda da lã. Também tinham tecidos, dos tecidos fizemos ténis, através de uma parceria, uma empresa que possivelmente alguns de vocês conhecem, que é a Just Borel. E pronto, basicamente tem sido este o nosso percurso com a lã. E não posso esquecer, a Ovibeira fez uma petição, que ainda não fizemos a recolha das assinaturas todas, mas já atingimos, para ir a plenário, já atingimos as assinaturas suficientes, mas de qualquer maneira, se quiserem assinar a petição, agradeço. Quanto mais assinaturas tivermos, mais peso tem, que é pela valorização de toda a lã, toda a fileira da lã em Portugal, em que nós pusemos lá alguns tópicos. Uma da coisa que a Isabel falou em relação a ter uma marca de lã portuguesa, é uma coisa que nós também acho que devemos trabalhar nisso, é dizer esta lã é portuguesa e esta lã é a Marinho da Barbacha, ou é Churra, pronto. Agregar. Nós aí há uns tempos tínhamos aqui um projeto, tínhamos a cadeia montada, que era o GOTS, uma certificação em GOTS, que era o Global Organic Textile Standard, que tinha que estar toda a cadeia, estávamos nós com produção, estava o lavador e estava a Borel. O lavador caiu, tínhamos tudo orçamentado, estávamos todos alinhados. Estava tudo. Exatamente, era a primeira certificação que ia haver. E é fundamental para o mercado internacional. Era a primeira. A única coisa que tinha era que os animais, no nosso caso, tinham que ser todos produzidos em modo de produção biológica. A maior parte já é quase tudo. Mas pronto, com o fecho do lavador, ou supostamente vai fechar, a coisa parou. Está parado para já. Está parado para já, exatamente. Mas acho que é fundamental termos uma marca. E precisamos de um marketing, porque não é o Ovibeira que tem capacidade para fazer marketing, para sensibilizar o consumidor a ter algo de lã, ou já não digo camisolas, ou usar. Nós temos com alguns projetos, agora fizemos, como a Isabel estava a dizer, fizemos umas mantas cardadas que vamos testar nos colchões. Exatamente, vamos ver o que é que está. Mas, entretanto, já nos surgiu outra ideia. E já falei com um amigo que é apicultor. E ele diz, não sei como é que vem, não sei se dá, mas já te falei da ideia para fazer isolamento nas colmeias, porque eles utilizam, não há nada específico. A lã é muito utilizada na agricultura. Exato. Ela é utilizada na agricultura porque ela é manto de lã, quando é carda de lã, consegue aguentar, nomeadamente no verão, que é o mais importante, retenção de 40% de água no solo, ou seja, não há evaporação, por isso em termos de consumo de água para o dia é muitíssimo menor. Sim. É fundamental para fazer a cama no vaso ou numa plantação, porque ela em termos de nutrientes... Os caracóis não querem nada com ela. Não querem nada com ela, por isso há uma proteção grande da semente e da árvore. Ela é muito utilizada na área da agricultura em termos mundiais e nas proteções. Ela é utilizada... Há muitas marcas já internacionais que utilizam na embalagem térmica, Sim. Seja para utilizar nos medicamentos. Os laboratórios já utilizam muito a manta de carda dentro das embalagens térmicas e é utilizada, nomeadamente, estamos a fazer agora com pasta de papel para fazer, por exemplo, caixas de ovos em que se é térmica. Por isso ela pode ser utilizada em tanta coisa de valor. Vamos a falar aqui alguns exemplos. Já há impressoras 3D a lã, já há muita coisa no mundo à volta da lã, pesquisas internacionais. Mas a parte do isolamento, da proteção, quer das colmeias... Vamos fazer isso. Quando vier lá a manta de carne, se tiver suficiente, depois disso, que depois queremos que alguém que pegue naquilo e tenha alguma base científica, não 5% é? 5% de utilização de lã. 5% de utilização de lã. Uma mera cortina nesta parede produz 7% do consumo de energia para aquecer e para arrefecer. Isto impacto energético numa casa ou numa arquitetura é extraordinário.
Mas estas coisas têm que entrar na linguagem normal. Quer dizer, se eu Mal, utilizar, os não fazem. não ponha uma parede, não isolo, mas ponha uma cortina. E só isso já ajuda, porque absorve 25% da umidade, ao absorver 25% da umidade, arrefece. Porque é que os árabes utilizam nas tendas a lã, porque tornam os ambientes muito mais frescos. Há imensas coisas sobre isto, só que tem que haver um movimento muito grande. Quando digo um chapéu muito grande, a sensibilização e a utilização desta informação. E eu acho que há uma coisa fundamental agora. Há um foco no problema. Quando há foco no problema, as soluções começam a aparecer. Há muitas faculdades, muitas, a Universidade de Minho, a Universidade de Beira Interior, de Coimbra. Há imensas faculdades que estão neste momento a utilizar a lã em projetos nacionais e internacionais para arranjar soluções. Nós fizemos agora aqui há pouco tempo. Vai acontecer. É uma questão de tempo. Vai acontecer, vai-se valorizar. Desculpa, a ignorância cidadã. Estão a utilizar a lã, matéria-prima? Matéria-prima. Ok. Nós fizemos agora também com a UBI, na parte de civil, de engenharia civil, fornecemos a lã, carbonatação acelerada com a lã, com argamassas. Temos, então, o Laboratório de Engenharia Civil em Lisboa também está a fazer testes em argamassas com a lã. Porque a ligação é muito maior, não parte. Não. Haver soluções há. Quer dizer, eu acredito que haja soluções, agora tem que ser a academia a estudá-las e a desenvolvê-las. Deixa-me dizer agora, há um foco tão grande no problema e há tanta gente a estudar e inovar sobre ele na área médica, para o gesso, porque o gesso feito com lã faz uma recuperação maior em termos na parte da osteoporose. Há áreas, diversas áreas da utilização da lã. E por isso eu acho que isto são boas notícias. Ou seja, não há nada como chegarmos aqui ao vale de desespero para que as coisas reversem. Então, eu acho que estamos naquela curva, não é? Estamos na. Eu acho que não sei o que é que poderá dar e poderá não dar em nada, mas a petição que a Oliveira lançou teve impacto. Eu posso dizer que já fui contactado pelo grupo parlamentar do PS. O Chega não foi, mas também fez lançou uma recomendação ao Governo. Reunimos com o Secretário de Estado em julho, já fez nova convocatória para janeiro, através do Centro de Competências de Lã, mas pronto. Esse é um tema que tem que se resolver. O Centro de Competências da Lã não é um Centro de Competências. Não é um Centro de Competências da Lã. São eles que estão a assumir em Portugal a defesa da Lã. E, desculpem que eu diga, não são tecnicamente nem pessoas para fazer acontecer. Eu peço desculpa a quem esteja lá, mas isto tem que ser mérito. Não há reuniões, não há desenvolvimento, não há estudo. São eles que representam toda a fileira. Foi por aí, e provavelmente ninguém sabe quem são nem nunca ouviram falar sobre isso. Por isso é preciso abanar essa estrutura ou então formar outra. Exato. E foi por aí que o Secretário de Estado fez, que é o agregador, Centro de Competências de Lã. Contactou o Centro de Competências de Lã, marcou uma reunião, falámos, agora vamos ter novamente tal reunião. Pronto, alguma sensibilização há. Se isto dará frutos ou não sei. Mas as pessoas estão, acho que todos estão cientes que existe um problema, pelo menos a nível governamental. Tiveram esse feedback. Só uma outra ideia que nós tivemos agora, assim, muito rapidamente, não sei se temos. Mas só para vocês verem depois como é que isto funciona. Aqui há tempos, infelizmente, quando aconteceram os incêndios, o que é que nós nos lembramos? Há uma coisa que é da responsabilidade até do ICNF, que é fazer as barreiras de contenção de emergência após incêndio, para evitar as erosões, o arrastamento das cinzas, pronto. E por causa dos incêndios, estávamos ali com alguma ligação, porque andávamos a ajudar os nossos associados, e não só associados, o Conselho de Pena das áreas ardidas, a Oliveira tem dado a ajudar, através de dados que eles fizeram, pronto. E eu estávamos ali com alguma ligação com a Câmara de Castelo Branco. E eu, em conversa com o coordenador da Proteção Civil, disse para ele, tive aqui uma ideia, se calhar vai achar isto uma ideia tal e qual assim. Uma ideia muito estúpida, mas eu vou-lhe dizer, se a gente usasse lã
nas barreiras de contenção após imagem. Isto até dói, não é? Ter que usar um produto ali, mas pronto, era um mal menor. Só que isso não parece má ideia. Eu até tenho lá, diz-me, eu até tenho lá 4 sacas de leite, não sei quanto tempo, nem sei o que tenho de fazer. Ele marcou uma reunião, isto é autêntico, com APA, ICNF, e APA, que é sempre uma coisa mais polêmica, ICNF, Águas de Portugal, estava ao Viveiro e estava na Universidade de Castelo Branco. Não houve ninguém que dissesse que tinha que ser, que estava mal ou que isto não. Ninguém levantou problemas. Entretanto, uma das pessoas do ICNF, bem, foi uma reunião, que foi online, mas estavam 20 e tal pessoas. Cada departamento lá deles estava imensa gente. O ICNF lembrou-se de dizer que devíamos contactar a DGAV. Para fazer parte, eu deixei de fazer sentido. Contactar a DGAV, para fazer parte, a diretora, e eu pronto, fiquei. Posso fazer ligação. Acabei de arranjar um problema. Por causa da contaminação, e porque há um subproduto. E o que é que eu descobri? Como sendo um subproduto de origem animal de categoria 3, tanto nós, que recebemos a lã, mexemos na lã, temos o armazém, os nossos agricultores que levam a lã ao armazém, andamos todos a trabalhar pelo destinamento. Isto é a realidade, atenção. Isto é a realidade. Temos que ter os carros, tem que ser carros certificados, tem que estar registado na DGAV como transportador de produtos. O armazém tem que estar registado na DGAV, licenciado por eles não sei o quê. Pronto. E ficou a coisa assim. Há dias, isto replicou, o município do Fundão também quis ir fazer ali, através de uma associação ali no Castelo Novo, fomos, não fiz registros nenhums, não tirei fotografia, e pronto, temos isto lá, né? Temos um teste. Entretanto, isto tinha como objetivo também entrar não sei se alguém conhece, eu não conheço pessoalmente, que é o professor Kaiser, que dá aulas na Universidade de Aveiro, que é um expert em incêndios, foi contactado para fazer uma monitorização antes e depois de passar pela lei, que era para dizer, para ter validade, alguma validade científica, para não dizer que aquilo só que era bom, mas porque é que é bom, a coisa parou toda, quando podíamos ter arranjado ali uma situação. Nesse dia, quando eu venho da Serra da Gardunha, tenho esses registros, entretanto, na nossa petição e nas redes sociais fomos pedindo, e já tenho recebido vários, pessoas que encontrem lá abandonada, que registrem e que nos mandem. Quando eu venho da Serra da Gardunha, está uma placa, tem essa fotografia, está fantástica, uma placa a dizer Marateca, barragem de Santa Agda, identificada, com um cartaz mesmo junto à barragem, APA, Câmara Municipal de Castelo Branco, embaixo, sacas de lã abandonadas. Fiz esse registro. E pronto, mas a gente não desiste. Já me alarguei. Então, pergunto se alguém que queira contribuir com mais alguma coisa. Força. Era só uma pergunta. Falou-se dessa possibilidade ou desta esperança até noutras áreas que não provavelmente o tecido, né, mas na construção, etc. Minha pergunta é, mesmo havendo essa oportunidade, no futuro de 10 anos, que seja, há o risco de que outras economias possam servir a lá, em vez de ser a nossa portuguesa ou a europeia? Sim, claro. Isso é o que já está. Isso é o que já está. Ou seja, a lã portuguesa... Mesmo havendo outras oportunidades, pode ser um outro mercado a servir. Sim, claro que sim. Na lã, vamos chamar de lã para o têxtil, uma lã muito fininha, muito boa para os penteados, o cardado e o penteado. Ela chega a Portugal a 2,5€ lavada e para têxtil com um preço fantástico. Isto é a realidade económica. Lavada à porta, entregue. Não é? Quer dizer, nós, quando fazemos a tosquia, o Miguel sabe melhor do que eu, pagamos 1,5€ ou 20 por cada quilo, pagamos a tosquia, que é 1,5€ por cada ovelha, por cada ovelha. Nunca chega só a tosquiar e ter lá à porta antes de lavar, nunca nos custa menos de 4€. Só antes de lavar. Depois tem uma quebra de 60%, depois tem uma não sei o quê, depois tem o acardar. Ou seja, nós, quando fazemos o processo
porque queremos muito proteger as raças, porque queremos muito trabalhar com os locais, nunca nos chega, nunca temos a lã final entre 7 a 9 euros. Portuguesa local. Isto é realidade. Sem certificação. Sem certificação. Ou pode vir com certificação GOT, com tudo que é importante para os produtos finais. Mas isto é a realidade. Não é? Isto é a realidade e as pessoas têm que ter noção que assim é. Por isso é que não é possível, para além de que não é possível exportar a nossa, porque a nossa não é competitiva. Nós não temos qualidade de lã para têxtil que tenha qualquer competitividade até com a Espanha. Também falamos dos outros. Estamos a falar de Espanha. A Espanha, o merino, é muito mais fino. Eu estou aqui a falar num território, não sou nada especializada em lã, que conhece melhor do que eu, que a Espanha é muito melhor que a nossa e está aqui ao nosso lado. Tem metragens mais baixas. Muito mais baixas e por isso nós nunca vamos resolver o problema global em termos económicos de competitividade e este problema que nós estamos a falar, quando há bocado falei no caso inglês e no caso espanhol e no caso da América do Sul, ou seja, onde for, Austrália, ele chega cá a este preço porque há este problema de escoamento de lãs a nível mundial, porque é um problema grande, que há um movimento enorme agora mundial, não é um movimento português, não é um problema de Portugal, porque só 1% do têxtil é que utiliza lã, que é uma coisa, estes valores, e há as associações mundiais de lã a tentarem focar no problema. É um problema que abrange toda a gente e por isso depois acaba por haver muita guerra de preço, competitividade em termos de lã. Estão a fazer muitos testes e estão a fazer muitos produtos e subprodutos não têxteis utilizando a lã. Aquilo que eu disse há bocadinho é que a nossa lã é muitíssimo melhor, não comparativamente com a Inglaterra, que é muito parecida. Lãs de terras frias e altas com a flora que nós temos, proporciona e arraça uma lã muito mais grossa, que se nós quisermos cardar ou quisermos feltrar tem que ser cortada a meio, chamada louva, etc, 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 porque senão ela sequer nem feltra quando vamos a feltrar. Mas isso é maravilhoso, porque isso dá uma característica que aguenta muito mais a acústica, tem um melhor desempenho de arquitetura, claramente, não é? Tem a nossa lei em termos de feltragem, por exemplo, a bordaleira, a churra é mais difícil, nós temos que misturar 30% de bordaleira para que a churra feltre. As escamas e a forma como ela se liga proporciona uma resistência, por exemplo, de estofagem de 80 a 120 em termos de matinal, todas as características da nossa lã posicionam-nos numa lã de luxo. Não sei se estava a dizer há bocadinho, não vamos competir com uma Austrália ou com uma alpaca, ou com uma cachemira. Quer dizer, mas temos um produto maravilhoso para fazer este tipo de produtos. E isso será suficiente para nos posicionarmos? Eu acho que sim. Mas nós também somos pequeninos. Por isso tudo que é pequenino tem muito mais valor. Por isso nós, na escala que temos, pequenina, valorizamos o que temos, não é? Pegarem 200 ovelhas, churras, e fazer um produto, e tem uma história, e toda a paixão do Daniel, tem um valor no produto final. Os casacos que se fizeram destas churras são casacos pesadíssimos, não é? São ásperos, mas conseguiu-se produzir. Nós agora nem estamos a utilizar porque ainda não conseguimos lavar. Mas é outro tema para a Daniel. Ainda não fomos buscá-la porque nós temos que arranjar o problema de a lavar. Está lá guardado. Mas porquê? Porque é pequenino. São 200 ovelhas. Não é? 200 ovelhas dão mais ou menos 500 quilos. Mais ou menos. Isso também é uma coisa importante. E esta escala pequenina identifica a rastreabilidade até quem tem, onde é que ela é produzida, por quem é que é produzida, não é? Pela família que produz, faz com que o preço possa ter 3 ou 4 vezes mais alto que o normal. E é isso que nós temos que fazer. Nós, quando começamos no Burel, o Burel vendia-se entre 4 a 7 euros. E fiquei maluca quando fez o custeio daquilo. Mas é que é possível estar a fazer um tecido feltrado de cardado a este preço. Estava toda a gente a perder dinheiro. Mas agora qual? Agora o Burel vende-se acima de 40 euros. Bem feltrado, tem que estar acima de 40 euros.
não tiver, não é valorizado. O feltro inglês comparado connosco, que é produzido, por exemplo, para Quadrado, que são dinamarqueses, eles vendem 3 vezes mais. Mesmo assim. Nós conseguimos valorizar a cadeia enorme, porque ela tem que ter esse valor, porque ela tem que gastar a lei que custa 9 euros, porque ela tem que... isto tudo é um processo em que nós não podemos estar a olhar para o preço. Claro que o preço é fundamental, o custo é fundamental, mas a valorização é muito mais importante que o resto. E nós temos a sorte de ser pequeninos e temos, infelizmente, poucos elementos em cada espécie autóctone registada. E por isso, pelo menos essas, já não digamos, essas temos que as proteger, temos que inventar produtos. Se me permitem só uma coisa, eu acho que é importante, tendo aqui o Pedro Lemos, que fizesse aqui algum enquadramento, o que é que eles lavavam, qual eram as quantidades, para termos alguma noção, que acho que qual era a importância da lavadora em termos de lãs, o que fazia. Acho que, não sei se... Sim. Ela falou-se, mas tem que ser lavada para ser consumida. Além do mais, tem que ser valorizada. E esse valor também tem a ver com a escolha. O âmbito do lavador sempre foi escolha e lavagem de lãs. Pronto. E essa escolha e essa lavagem foi certificada durante anos. Ou seja, tudo o que fazíamos em determinados lotes tinha uma determinada aplicação. E essa aplicação era valorizada depois na indústria têxtil. Mais tarde. Foi o que aconteceu. À data presente, estamos única e exclusivamente a escolher lãs. E estamos a enfardar lãs em sujo. Pronto, é o que estamos. É uma pena que as lãs estejam a desaparecer. Vão desaparecer do mercado nacional porque já estão a ser consumidas no exterior. Pronto. A lã é toda boa. E quando eu digo que é boa, não é para consumir, comer. É boa porque ela tem utilidade. Isto é o que se está a passar. Portanto, porquê é que não se consome lã em Portugal quando ela é mesmo necessária nas outras partes do mundo? Ela vai para a China, vai para a Índia, portanto, que são os grandes consumidores atualmente. Nós estamos a ser vítimas de restrições, portanto, não estamos a falar só a nível económico, não é? Estamos a ser vítimas de restrições ambientais, o que não temos qualquer apoio por parte de ninguém. Ou seja, a própria indústria vai fechar, precisamente, deixando outras indústrias a procurar novas soluções. Vai ter que ir a levar à Bélgica, vai à Tritex, sim senhor, é verdade. Quanto é que custa a logística desta movimentação? A pergunta é ao contrário. Para recolher a lã, como é que vai fazer? Vai recolher, ali tinha um ponto de entrega de lã, onde formava ali o próprio cliente, tinha ali a garantia do seu produto como entrega e depois a saída para a utilização na sua própria indústria. Neste momento, a situação vai se complicar muitíssimo. As pessoas não têm noção do que é que se vai passar. Porquê? Porque eu não estou a ver aquele senhor a ir levar a lã à empresa da Engenheira Isabel. Não estou a ver. E a Engenheira Isabel não tem logística sequer para recolher os seus 500 kg de lã e mandar para a Bélgica só aqueles 500 kg. Impossível. É impossível. Portanto, este é um problema que as pessoas ainda não atingiram. Portanto, a falta do lavador não é o facto do lavador estar parado. Ele está parado e vai continuar parado. Pronto, até aqui. Mas o que vai acontecer é o que é que vai acontecer às lãs. Vai ser um problema ambiental. Não, está a ser vendida para a China. Pode ser. Mas para ser vendida para a China, ela tem que ser armazenada. Tem que haver, neste caso, como a Oliveira, que concentra. Se deixar de concentrar, as pessoas abandonam. Exatamente, ou seja, mas uma estrutura para armazenamento tem custos agrupados. Claro. Tem pessoas efetivas e tem que ter conhecimento do que estão a fazer. Primeira situação. E depois tem toda uma logística de transporte agrupada para cá e para lá, o que vai aumentar o produto final, custos. Ou seja, não é fácil.
Uma pergunta. Para o vosso lavador, vocês é que fazem essa logística? Vocês é que vão buscar o leite? Não, a lei é entregue pelos clientes. Só que, no caso, vamos falar de um cliente nacional, o próprio cliente nacional, que é o meu cliente, ele vai recolher, por exemplo, a este produtor, a outro produtor, a outro produtor, e entrega-me, e eu vou-lhe prestar um serviço prestado, ao fim e ao cabo. Exatamente, é impossível, é quase impossível. Aquilo é tão grande, a lavadora é tão grande, e o Pedro poderá explicar. Ouça. Mas tive um caso desses, em que o Pedro fez o favor de lavar lá umas coisas que tinha de Marinho da Bravas. E eu telefonei-te zangado. Foi mesmo, Pedro. Desculpa lá, então isto tem um rendimento tão baixo. Então, uma máquina destas, mandas para aqui 500 quilos, que ele vai ficando pelo caminho. Porque ao fim fiquei seco. Para vocês perceberem, em média, a lei tem 50% de quebra. Por norma é o que acontece. Porquê? Porque a própria lei traz resíduos vegetais. Nós extraímos a lanolina, que é um subproduto que é a gordura da lã. Pronto, que é um bom produto e valorizável no mercado. Portanto, bem pago, inclusivamente, posso-vos dizer. A falta da lanolina é aplicada na cosmética, na alimentação, inclusivamente. Portanto, ou seja, é um subproduto valorizado. Isto perde-se. Vem ao extrair a lanolina, qual é o benefício? O melhoramento do tratamento das águas residuais. Portanto, ou seja, toda a água fica mais limpa, pode ser reutilizada, porque o lavador tem uma grande capacidade de reutilização de águas. Ou seja, não é preciso estar sempre a meter água. Ele vai metendo à medida que tem eletroválvulas, que vai fazendo descargas, e essa água que está mais contaminada é que vai para tratamento. E toda a água, mesmo até em termos energéticos, é benéfico. Porquê? Porque não é necessário estar sempre a aquecer a água. Ela vai aquecendo e só mantém aquelas temperaturas e funciona. Portanto, tens um controle na própria lavagem, onde há dois parâmetros, gordura e umidade. Toda a gente sabe que ela não pode sair molhada, porque senão ela arde, precisamente se estiver prensada, molhada, começa a fermentar, começa a arder. A fibra parte, degrada, acabou, não serve para a indústria têxtil, não serve para nada. Pronto. Tens de ter um controle nessa perspectiva, e esse lavador tem essa enorme capacidade, é todo automático, e todo o processo é controlado. Pronto, eu faço esse processo de controle. O que é que acontece? Também ela tem que retirar a gordura, porque tendo gordura, tem que tirar alguma gordura, mas tem parâmetros. Tens um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. Pronto, e esses parâmetros, o que é que acontece? Se tiver muita gordura, quando entra numa carga começa a borbotar. Portanto, ou seja, já começa a borbotar, já não serve. Portanto, ou seja, tens que controlar. Portanto, a importância do lavador, ela lavada, não é só lavar lã, tem que estar em condições. Portanto, é um serviço que a gente presta. Em termos de quantidades, pronto, para vocês terem uma noção, eu agora sou um bocado... Falo aqui em 200 kg de lã, 500 kg de lã. Portanto, eu já lavei. Portanto, aquele equipamento, agora já tem estes anos que tem, é evidente que tem alguma degradação. E quando falo de degradação, é a nível de tapetes. Ou seja, já não podes puxar tanto. Isto é a mesma coisa que teres um automóvel novo. Outra coisa é já ter com 10 anos. Pronto. Mas eu posso lavar ainda hoje, se quisesse, lavo 1000 kg hora. 1000 kg por hora, ou seja, eu consigo lavar 24 toneladas num dia. 20 toneladas a brincar. Um ano, quanto comprou lá lavava vocês ali? Eu cheguei a lavar 550 toneladas no mês. Já podem ver. Ou seja, repare toda a indústria que está agrupada a isto. Portanto, nós fornecíamos os nossos clientes, a maior parte é tudo espanhol. Nós temos muita lã nacional, mas ao fim e ao cabo, só lã do Alentejo. Portanto, é o que é. Não é? Além. E pronto, isso era para nós, daria-nos... É um merino mais têxtil. É um merino mais têxtil. E daria-nos para nós para um mês de trabalho. Portanto, basicamente, ou seja, nós somos tão pequeninos que o lavador que se estivesse só a trabalhar com os clientes nacionais, nem toda a gente junta, portanto, mantinha o lavador a trabalhar 2 meses. Podemos estar a falar em 4 milhões de quilos. Eu cheguei a lavar 5 milhões por ano. Não, lá nacional podem dar à volta dos 4 milhões e tal de quilos. Entre o Alentejo e a nossa zona da Beira Alta é o que é. Portanto,
daí a importância do lavador e a colocação dele na escala europeia. Portanto, Itália dependia do lavador da Guarda, Espanha. Portanto, e quando eu digo que o lavador tem uma enorme capacidade, ele ainda hoje tem. Não há vontade, não há dinheiro, não por aí fora. Outras coisas, não é? E temos que abrir, senão... Não, mas espera aí. Depois não temos que abrir para perguntas, és que eu ia dizer. Tentar ser assim. Eu vou só aqui dar a perspectiva como produtor e que tenho um problema da lã e das formas como tenho tentado solucionar essa questão. Efetivamente, ao princípio, a lã se conseguia pagar a tosquia, depois deixou de conseguir pagar a tosquia. Quando ela deixou de pagar a tosquia, eu senti a necessidade de tentar resolver esse problema de outra forma. Consegui juntar-me com uma startup a fazer fio de lã diretamente da minha lã, que é maravilhoso, portanto, ver a continuidade do meu rebanho e peças de voltar. E consegui, ao fim e ao cabo, continuar a pagar a tosquia. Não consegui ganhar muito mais valor, mas consegui, pelo menos, garantir isso. Mas rapidamente se levantou um problema que foi, ok, estou a resolver o meu problema, mas não estou a resolver o do meu vizinho. Por outro lado, para fazer fio é muito mais exigente a tosquia, portanto há uma quantidade de partes da lã que não podem ir, portanto neste caso, que ela era levada à mão, portanto a escala não era muito grande, era significativa, mas, portanto, tinha que ter muito mais cuidado com a tosquia, era muito mais trabalhoso e na realidade os tosquiadores querem despachar trabalho, portanto tornou-se inviável a dar continuidade a esse projeto e deparei-me outra vez com o mesmo problema, como é que eu resolvo agora? E comecei a olhar para a lã e sempre a tentar perceber como é que eu podia resolver o problema em termos territoriais. Não de resolver o meu problema, mas de arranjar soluções que possam ter impacto no território. Porque o problema é transversal. Claro. É transversal, temos produtores de pequena escala, produtores de grande escala. A especialização é espetacular, mas requer esforços de comunicação tremendos. Requer públicos de nicho, portanto, e mesmo que se consiga resolver a lã daquele produtor, já não se consegue resolver do outro que já não é uma lã especializada. Portanto, e gradualmente fui percebendo que pensei nos materiais de construção também, que seria uma forma de valorizar, 650 fichas técnicas para conseguir certificado. Portanto, qual é o agricultor ou qual é a região que consegue resolver isso? E também me deparei com outro problema, que é a movimentação da lã. A lã tem volume, tem que ser transportada ou com um lavadouro ou com qualquer lado, e sempre que ela é movimentada, estamos a deixar uma pegada enorme em termos de sustentabilidade. Comecei então a perceber se haveria a possibilidade de utilizá-la como fertilizante e olhar mais de pormenor com esta visão. Há 3 anos que ando a plantar árvores na quinta e a utilizá-la como fertilizante. E tenho acompanhado bastantes projetos em termos de investigação, nomeadamente com o INIAV. Curiosamente, eu tenho brinco preto, deixei de ter brinco da beira baixa que tinha 200 animais. Exatamente pela... Não comprou o rego, por exemplo, tive que abdicar do rebanho, fiquei só com o brinco preto de raça. Portanto, e curiosamente a lã preta tem mais capacidade fertilizante do que a lã branca, que é uma particularidade. Mas tenho acompanhado bastante esta possibilidade e tenho achado que a lã crua não é sexy em termos de tens aqui um fertilizante espetacular, usa lá e lã, espalha aí na horta. Mas as pellets da lã são um produto muito mais interessante, muito mais sexy e acaba por reduzir volume em termos de armazenamento, em termos de distribuição. Ok, comecei a pensar o que poderíamos fazer, arranjar localmente pequenos equipamentos de transformação que os produtores podiam, os produtores locais podiam levar ali, transformar e arranjar um mercado para as pellets. Será certamente mais fácil de vender, consegue-se pelo menos para a tosquia. Não pode, depois vai bater entre elas. Mas o facto de haver essa legislação, não significa que não se possa tentar perceber como é que se pode controlar essa legislação. Claro. Ou será a queima ou um aumento de temperatura? Porque a questão é o aumento da temperatura. Porque se nós conseguimos aumentarmos a temperatura, nós conseguimos eliminar os elementos patogénicos. E, por outro lado, a queratina, ou seja, ela tem muita dificuldade em degradar-se. O que é bom, porque quando envolvemos no solo, estamos a dar estrutura de solo, é espetacular. Por outro lado, os nutrientes não estão disponíveis tão facilmente. Ao elevarmos a temperatura, penso que é aos 160 graus, quebra-se a queratina
quebra-se os elementos patogénicos e os nutrientes ficam disponíveis mais depressa. O que significa que se nós arranjássemos pequenas unidades de produção mais localizadas, de transformação, podíamos regionalmente, ou em termos em cada concelho, ou até mesmo ter um caminhão móvel que pudesse ir de produtor em produtor, transformar em pellets. Se o produtor quisesse ficar com elas, ficava. Se não quisesse, podia-se vender para fertilizante. Com esta solução, eventualmente, se ela for viável, estamos a desviar-nos do setor têxtil, obviamente, e deste romantismo e deste... Não é romantismo, mas desta valorização. Mas estamos a resolver problemas do agricultor, estamos a resolver problemas territoriais, estamos a resolver problemas da lavadora, estamos a resolver problemas de comunicação difícil dos mercados de nichos. E com um investimento muito reduzido. Estamos a falar só esfiar a lã, convertê-la, aquecê-la e depois voltar e fazer pellets. Portanto, não é nada de extraordinário. Eu acho que não é preciso desfazê-la. É porque ela, a grosso, não consegue ser... Sim, ela não se consegue fazer pellets sem ela estar mais solta. Sim. O que é que acontece? Parece-me que é uma solução que o mercado necessita. É uma solução sustentável que vem ao encontro também daquilo que é as nossas dinâmicas comunitárias e contemporâneas de tentar realmente valorizar os produtos, e temos uma matéria-prima espetacular para isso. E seria interessante, penso eu, debatermos e pensarmos um pouco mais nesta possibilidade da lei como fertilizante e como é que podemos contornar estes problemas de legado, que são burocracias que nós temos que os controlar. Só mais uma coisa que podemos controlar é fazer como fizeram com o bagaço de azeitona, que deixou de ser considerado um subproduto, e retirar a lã, deixar de ser considerado um subproduto. Ela faz sentido ser considerado um subproduto de origem animal quando vem de um matador. Claro. Quando nós mexemos a lã, não faz qualquer sentido. No animal, não há problema. Se tiramos do animal, não há problema. O tempo vai ser nada. Nós vamos ter a oportunidade de falar disso mesmo a seguir, uma das vezes a seguir é destinos e aplicações da lã. Então, mas para aí não sei. Então eu tenho muito. Há mais perguntas? Há mais perguntas? Sim. Eu acho que esta parte do debate é bastante interessante, que eu agora surgiu aqui uma oportunidade. Eu não concordo totalmente com isto, mas lembro logo. Uma carga de lã na arquitetura é 350 euros o metro cúbico, um saco de pellets que já existe à venda na internet é 16 euros o quilo. Estamos a desvalorizar a lã mais uma vez. Cuidado. Chega ao produtor desse valor. Esse vai não, estou a dizer produtos comerciais que já existem à venda mundialmente e que são utilizados mundialmente, não em Portugal ainda, uma manta de carne para interior de paredes, que nem está visível, tem um preço final brutal, que se tem um preço final grande ao produtor, vai chegar também, certamente, a alguma parte dessa fatia, porque isto é um canal. Uma pellet resolve um problema e acho que é muito bom, mas estamos a falar... E eu acho que deve ser tudo. Não podemos de repente vamos tudo para ter solução. Vamos para a solução que valoriza também. As duas coisas são muito importantes. É importante Eu estou mesmo preocupado com o nosso tempo. Sim. Então, 4h47, então não sei se há mais perguntas. É para bom sinal. É bom sinal, não é bom sinal, claro. Se calhar ainda mais produzido claro. Então, mas se calhar vamos para o outro lado e, portanto, tentamos tudo aquilo que... Peço desculpa àqueles que não conseguiram falar, mas tenho a oportunidade de falar daqueles tais mesas que agora vamos constituir. Sim, eu vou relembrar as mesas que nós vamos ter a seguir para discussão. Vai ser caracterização da lã, esquia, lavadouro e lavagem de lã será o segundo tema. Um terceiro tema, destino e aplicações da lã. E um quarto, promoção e comunicação. Como é que podemos valorizar mais a lã? Então, agora o objetivo é ouvirmos o resumo dos grupos. Portanto, não sei quem quer chegar-se à frente. Não. De uma forma breve. Força. Então, eu ia convidar a dizer o nome. Eu ia convidar a dizer o nome do grupo. Sempre. Eu estava a dar alinhamento com o grupo da comunicação. Da valorização. Falou-se de muito tempo, falou-se dos problemas, dos valores.
tentando encontrar aqui algumas soluções. Eu acho que aqui passou por alguns pontos, talvez começando aqui numa balança entre o valor que a coisa tem que ser pago, não nos podemos comparar com outros países onde têm quantidades imensas, né? Portanto, darmos valor ao facto de sermos pagos, também não deixar com isso cair o pão da extinção total. E aqui, realmente na prática, o que é que se podia falar? Podíamos passar mais por storytelling, pela ideia do storytelling, trazer a consciência, a pegada que o produto tem, não é? A maior parte do consumidor vê o produto final, não vê todo o processo e isso desvaloriza imenso, não é? Nós estamos tão desligados do que é quando nós pagamos, se calhar, 10 € por uma camisola ou uns ténis ou o que seja, não tanto a ver todo o processo. Portanto, trazer isso à luz do consumidor, só assim é que podemos trazer valor ao produto inicial. Falámos também na parte de, aqui num dos problemas, era quem é que quer ser pastor, foi uma coisa que se bateu muito, quem é que quer ser pastor, portanto, não há condições nenhum pastor desse tipo, portanto, como é que podemos trabalhar isso também? Aqui, então, falamos na parte das crianças, porque trabalhamos desde pequenos com essa semente, com literatura infantil, de mostrarmos o processo da lã, coisas práticas, tudo isso para tentarmos voltar a trazer valor à palavra pastor, à profissão de pastor. Então, tínhamos às tantas logo no primeiro grupo que riscar não é pastor, é criador, que hoje em dia já não se pastoreia, mas ainda existem pastores e se calhar tentámos não ter medo dessa palavra, não importa por ser um pastor. E darmos valor também a isso, não é só por nos trazer à profissão. Pois agora esse meio de. Acho que é muito passar por storytelling, seja por redes sociais, seja por trazer fisicamente ao produto final, visiblemente estar lá, ok, esta camisola não estás lá a comprar este produto, estás a comprar horas de vida deste pastor, desta ovelha, trazer isso de alguma forma, visualmente, chapa, estás a comprar este produto, estás a comprar isto, todo este processo, não estás só a comprar este produto. Okay. Chegaram assim a alguma ação concreta assim, a fazer? Ou social media, histórias da social media, falámos em histórias com pessoas reais, falar da experiência do dia a dia, mostrar isso, vídeos de documentos, vídeos educativos, depois a parte do levar o storytelling ao produto, do certificado de code, aplicações, nas etiquetas, trazer toda essa pegada. Certo. Obrigado. Isto é um resumo muito resumo. Andámos muitíssimo iguais a vocês, hein? Tivemos nessa. O que é que eu acrescentar? O storytelling está lá, o começarmos com as crianças também está. Só uma coisa que se calhar veio foi a importância de criar uma estratégia de comunicação alargada e que envolvesse os diferentes stakeholders, para não ser tipo um nicho de pessoas a criar a comunicação, porque o impacto vai ser menor. Portanto, era de criar uma rede e, portanto, aqui, primeiro, o essencial era começar com uma identificação, um mapeamento de quem é que está na região, dos stakeholders. Da beira interior, falou-se daqui desta área, quer ao nível dos produtores, dos pastores, das raças, as associações que estão a trabalhar, as pesquisas que estão a ser feitas, portanto, mapear tudo e depois criar uma rede para que estes possam criar uma estratégia que seja mais forte. Depois, tudo igual e criar, ou seja, se calhar assim mais muito específico, que era a ligação com a cultura e com a arte, ou seja, a parte artística e cultural como o grande canal de comunicação e, portanto, criar aqui várias performances ou aspectos culturais e criação artística ligada à lã e que pudesse também ser a partir daí. E um primeiro passo poderia ser, portanto, aquilo que se achou era que era mesmo começar com um programa educativo. Nas escolas, ir às escolas, os pastores ir às escolas, mas também, ao contrário, as crianças irem aos terrenos
E é isso. Posso dizer uma coisa? Vamos adicionar alguma coisa? Sim, e também aqui uma coisa também muito particular de proposta de introdução nos manuais escolares desta informação, porque não existe, as crianças não conhecem, não é nada mencionado acerca disto, portanto começar também essa introdução aí e programas de apadrinhamento de não várias autoridades. Eu também queria dizer uma coisa que me esqueci, que foi de tratar daquilo que já temos, de voltar a trazer a cultura de remendar, de cuidar das peças, porque isto também traz um valor às peças. Isso. Também vai esse aspecto do cuidar, e o cuidar que acaba por ser assim, também integral a tantos níveis, não é? E a questão do storytelling estar muito focado em já experiências e situações inspiradoras, ou seja, não fazer a história pelo que nos falta, pelo que precisamos, pelo coitado, era mais para aquilo que já está a acontecer, que é incrível. Posso dizer Uma coisa que surgiu no grupo? Sim, que não surgiu durante a conversa, mas que não está aqui, que era a criação de uma marca. Sim, da lã portuguesa ou qualquer coisa, ou seja, essa plataforma faz com que exista essa estratégia de comunicação unificada, essa plataforma de criadores, de associações, de cooperativas, dos lavadores, das Roma, fazer uma estratégia de comunicação ligada a uma marca mesmo, ou seja, um logo ou uma coisa que se possa usar. Vou só acrescentar, porque aqui foi mencionada a marca e ligada ao ouro branco. A Sara trazia, portanto, também era considerado ouro branco. Portanto, essa poderia ser. Ok. Está fechado? Então vamos, salve palmas à comunicação. Então agora sim, querem ser o vosso grupo? Pode ser. Então, este grupo falou da caracterização da lã e da tosquia. A pergunta principal, nós seguimos muitas perguntas, já estava a ficar muito complicado. Então, a pergunta principal é como criar padrões simples, úteis e consensuais para valorizar a lã. Ao falarmos da valorização da lã, foi-se muito também de encontro aos grupos da comunicação que falou, a parte de investir também na educação, nas escolas, começar por aí. Mas nós até começámos por falar mesmo do valor da lã em si. Tivemos algumas pessoas, assim, eu não percebo nada disto, eu preciso depois conheço. Eu também não. Eu também não percebo. Falámos aqui da parte do maneio do rebanho e das técnicas de tosquia para valorizar, ou seja, para tornar a lã mais... mais limpa. Para mais limpa. Para ela chegar à tosquia, mais limpa. Pronto, para ter valor. Também inicialmente. Depois, para complementar isso, falou-se na formação de... Tenho que ler. Classificadores de lã e de tosquiadores. Falou-se muito na parte da formação. Depois também tivemos aqui a parte das entidades e parceiros. Falou-se na Burela, falou-se aqui na Escola da Quinta de Lagela, exatamente, e de outras entidades, associações que pudessem acompanhar os rebanhos e os criadores para se poder sensibilizar de uma maneira informal para a valorização, ou seja, para a parte do maneio de rebanho, aquilo que nós falamos, a cama, das ovelhas, para a lã ficar no fundo mais limpa. E a parte da tosquia, a técnica também é muito importante. Alguém falou de ser só passar por uma vez, essa parte, e sensibilizar. Falou-se de criação de associações, ou até de sensibilizar as associações que já existem, que acompanham os criadores, para se poder sensibilizarem e assim melhorar a qualidade da lã. E nesse sentido, valorizar a lã. Foi mais por aí. Porque depois também se falou muito naquilo que os grupos da comunicação falam, mas acho que não vale a pena estar a repetir. Agora... Assim, ações em concreto. Ações em concreto. Pronto, a pergunta até de si, não estava a perceber bem o que é que eu podia fazer. Lembrei-me que um próximo encontro, se pudesse organizar uma visita a quintas ou sítios onde se faz, na altura da tosquia, realmente a tosquia, para que se possa observar como é feito ali. E a ideia de irmos lá. Vimos o teu nome? Poderia. Fazes muito bem, toda a gente elogia, portanto acho que toda a gente quer ver e tem curiosidade. É verdade. Organizarmos do grupo da Burela é o mais lindo. Organizarmos
visita na altura da desquia, onde pudéssemos mostrar a parte do maneio do rebanho, as condições delas, a parte da desquia e dar um armazenamento e a categorização também da lã. Bem. Já agora uma pergunta, isso será em que altura? Março, abril, maio, junho? Maio. Ok, boa. Sempre bem. Maio, junho, depende do tempo. Maio, junho. Depende do tempo e vai ser. Portanto, caracterização da lã, só temos um grupo. Eu queria fazer uma pergunta. Se falar, visto que é importante em maneio, depois da qualidade da lã desfiada, se falaram em como é que se chega aos pastores ou donos das ovelhas para falar sobre isto. Isso foi um que eles grande não debate. vão vir até nós. Pois, isso foi um grande debate, porque o que falámos é que nem todos devem estar com abertura e não há de haver adesão de todos, porque eles já fazem isso há imenso tempo, aprenderam com a família e agora vir alguém de fora só impingir uma ideia. Falou-se na sensibilização, deles perceberem o que é feito depois, como é que o facto deles fazerem de maneira diferente pode ajudar depois o processo, e claro também se falou da parte dos números, que é muito importante, que era bom haver uma recompensa para quem fizesse isso bem. Acho que falámos também de diferentes valores para uma lã mais limpa, uma lã não tão limpa, mas nunca se chegou a uma ideia, porque isso não sei se mandar para o ar, era também no fim. Parece-me que o grupo da comunicação só pensou estratégias para fora para não fazer a comunicação dentro. Ok. Permite-me só dizer o seguinte: só consegue ter um bom produto, não consegue ter um preço bom para este produto. Não, mas esperem lá. A intenção não era discussão, era só para... Ok, então não vou entrar em discussão. Não vou entrar em discussão. Porque demora, porque há eventos na região que é verdade, só se consegue assim, e há outros que não. Ou seja, o objetivo também aqui, antes de vocês irem embora... Valorizada não. Sim, antes de vocês irem embora... Só assim é que se consegue. Mas aqui estou acrescentando, antes de irem embora, era bom que refletissem em que grupo é que gostariam de... Não são obrigados, mas onde é que gostariam de pôr a vossa energia e ajudar a construir aquilo que ainda não foi construído hoje. Grupos de trabalho, não é? Portanto, antes de irem embora, deixem o vosso nome e o grupo que acharem que faz sentido. Boa. Então, uma salva de palmas à conferência. E agora, quem é que quer seguir? A pergunta era como garantir que a lã da região tem destino para ser lavado e valorizado. Eu acho que só existe uma maneira: envolver toda a gente. Começa logo por aí. Temos que sensibilizar o município, seja que município for, devido à valorização do próprio produto que depende de cada zona. Temos que envolver várias entidades. APA, pronto, a TGR, pronto. Temos que todos juntos, a Associação de Produtores, cooperativas, a comunidade em si, ser sensibilizada em que a lã é um bem valor. A lã é um bem essencial para tudo funcionar. Não? Até em termos ambientais, a lã é um benefício. Pronto. Não é uma lavagem neste momento, pode ser prejudicial, mas se a gente não lavar a lã, ela vai, em termos ambientais, criar outros problemas a seguir. Ok? Depois, todos os industriais têm que ser envolvidos. Isto, tudo bom, porque é uma fibra natural e essa fibra natural tem muita potencialidade. Em várias situações que já foram explicadas. Depois, para isto funcionar, é preciso investir. Quer seja comunitário, quer seja da própria Estado. Se não houver apoios financeiros, não há nada que possa funcionar, não há nada que possa surgir. Portanto, tem que haver sempre esta situação. Depois tem que haver também cooperativismo, ou seja, tem que as pessoas têm que ser unidas. Depois eu acho que ele já é um histórico que se vai perder se não se tomarem medidas. Estamos a falar de situações que vão desaparecer, as ovelhas vão diminuir, os pastores vão desaparecer, os rebanhos cada vez são menos, ou seja, isto vai se perder. Portanto, não será a nossa geração, mas daqui a alguns anos, portanto, não vai deixar de existir, se não se tomarem qualquer género de iniciativa. Então, acho que isto é um problema grave. Mas pronto. Alguém quer acrescentar alguma coisa que tenha passado pelo grupo, sentia que não foi mencionado pelo senhor? Não?
Então, obrigado, Pedro, obrigado quem passou por lá. Agora vamos então ao destino da LAN. Temos 2 grupos. E fomos procurar diferentes soluções que fossem possíveis. Falámos na parte da construção, falámos na indústria automóvel também, que está a ser utilizado, na aviação, falámos dos fertilizantes, falámos da cosmética, falámos aqui uma quantidade de soluções não têxteis, em que se poderia encontrar soluções. E um dos passos concretos que decidimos tomar é que se calhar faria sentido fazer um outro encontro já mais direcionado para o não têxtil e ver que outros players podem entrar no sentido de tentar fazer essa valorização. E por um dos obstáculos que a gente já encontrou foi a legislação, que não permite a utilização, por exemplo, no caso dos fertilizantes ou de outras aplicações. Outra das soluções concretas foi, agora quando a Oliveira for ao Parlamento, já recolheu as assinaturas suficientes para ir falar sobre a problemática da lei, levantar também esta questão legal, que é retirar, portanto, a classificação de subproduto de categoria 3 e tentar baixar ou... Não, baixar. Não, tirar. Deixar de ser... Exatamente. Ou seja, reinterpretar a legislação para que, de repente, se pudesse abrir aqui a porta para podermos explorar as soluções. Portanto, 2 ações concretas será dividir um grupo, já para centrar, mais centrado nestas ações. Também juntámos aqui um número de novos players que poderiam estar presentes e falar no Parlamento sobre estas questões. Como conseguimos ver aqui na área agrícola, as matérias têxteis podem ser utilizadas não só na parte agrícola, mas também na construção. Por isso também houve várias categorias que nós olhámos, a construção, a agricultura, a proteção civil, a saúde, achamos que é uma área interessante, e depois produtos particulares, como embalagens e filtros, que podem abranger várias áreas. Fizemos aqui uma legenda de lado que achámos que seria interessante no que diz respeito ao estado da lã, ou seja, desde não processada, natural, até fiável. Por isso, natural, lavada e tratada, carnada e fiável. E todas estas áreas vão utilizar a lã em diferentes estados. E isso vai afetar, obviamente, talvez também ligar à legislação, nós não falamos de legislação, mas liga à legislação, lá está, como tratada está, e também liga ao custo. A construção e a agricultura, por exemplo, vão utilizar mais uma lã natural, vai ter um custo mais significado do que os produtos para casa ou embalagens, ou mesmo na área da saúde. Parceiros. Um bocado os mesmos parceiros, as CCDRs e as CIMs, os produtores locais, as empresas, os artesãos, as associações locais, patronos também na parte das fundações, dos bancos, pequenos fundos, a área de educação fundamental, e penso que é tudo. Nos próximos passos, obviamente, a primeira grande estratégia é apostar no ensino regional, e neste sentido temos 2 direções. Na parte universitária, perceber o que é que está a ser feito atualmente, contactar, nós sabemos que a Primeira trabalha com a UMI, tem alguns projetos, perceber se pode ser feito 1 ou 2 projetos de investigação e experimentação nesta matéria, e apostar também no ensino profissional. Também sabemos, também passaram pessoas na nossa mesa que disseram que há projetos de final de curso, estes cursos técnicos que podem envolver, e como são projetos um bocadinho, são curto prazo, mas são 2 ou 3 anos, podem envolver e podem dar este caráter académico que é necessário para aplicar-se, não é? E para depois se standardizar e se... Como é que se diz? Standardizar. Pronto, e depois a segunda... sim, classificar. E depois a segunda área, que achamos que é importante, apesar de haver sempre alguma resistência, mas é fundamental, é incluir e haver uma aproximação às CCDRs e aos CIMs. Eles têm que participar, assistir e envolver-se nas próximas reuniões.